um grande sábio é expulso da Academia Real, ordenado a exílio e pesquisa de informações. É enviado para uma ilha remota, onde criaturas míticas vivem, e grupos nativos e isolados vivem. Opa pessoal, aqui é o Sukuna. Antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve. Considere nos apoiar tornando-se membro para receber os vídeos antes de todo mundo. Também tem o QR Code aqui na lateral do vídeo. Sem enrolação, bora para o vídeo. Um homem sentou-se à janela de um trem em movimento. Quando o trem parou, ele também desceu. Seu rosto era naturalmente bonito, e cada traço lhe caía perfeitamente. Oren Edward inalou a brisa do mar e sentiu uma onda de nostalgia. Ele chegou para começar uma nova vida no reino de Estrada. Na ponta mais ao sul do continente de Duan, para além de uma cordilheira acidentada, encontrase um pequeno país conhecido como a Terra do Fim. Oren não sentia uma paz, assim há muito tempo. Um transeunte local perguntou-lhe se ele era de fora da cidade, e quando Oren admitiu, o homem perguntou o que o tinha trazido até ali e de onde era. E Oren respondeu que era de Jayadis. Um local comentou sobre o quão grande era a nação e perguntou se Oren estava a viajar. Oren disse que tinha vindo à procura de trabalho, depois de se ter demitido recentemente do seu emprego na escola onde trabalhava. O homem assinou amigavelmente, despediu-se e foi embora. Estrada usava sua costa para sustentar uma próspera indústria pesqueira, e para um homem desempregado como Aran, até mesmo trabalhar como pescador era atraente. O seu verdadeiro propósito para vir era diferente, e ele tinha vindo para se encontrar com o rei que uma vez lhe tinha pedido algo. Aproximando-se da capital, Oren percebeu que tinha feito mais um desvio e desperdiçado dinheiro, um mau hábito seu. Ele usou a sua magia de armazenamento para recuperar as suas coisas. Quando foi apanhar outro comboio, descobriu que não tinha dinheiro e teve de decidir o que fazer a seguir. Ele reparou num sinal. A Guilda dos Aventureiros. Era para aqueles que lutavam contra monstros e caçavam tesouros, e Oren sempre tinha admirado essa vida. Surgiu-lhe um plano. Completando algumas missões, ele poderia ganhar dinheiro rápido e o momento era perfeito. No salão da guilda, a conversa e o tilintar de canecas enchiam o ar. Ele foi ao balcão de informações, onde uma mulher o reconheceu imediatamente como um novato e lhe entregou um manual de instruções. Tornar-se um aventureiro significava obter uma licença da guilda, aceitar missões, completá-las e ser pago. Parecia bastante fácil. Mas um homem interrompeu-o antes que ele pudesse prosseguir. Ele recostou-se arrogantemente numa cadeira e reparou que Oren era um recém-chegado. O homem levantou-se e perguntou de onde ele vinha. De repente, ele desembainhou a sua espada e apontou ao pescoço de Oren, gabando-se de que lhe ensinaria as regras da cidade. Disse que o registro custava dinheiro e exigiu que Oren lhe entregasse todo o seu dinheiro. Oren calmamente tirou um pequeno pau do seu casaco. O homem riu-se, troçando dele por tirar algo assim. Depois de tentar puxá-lo. Ele ainda não consegue movê-lo. Depois de toda aquela conversa, foi tudo que o homem conseguiu por dar um leve empurrão no pau. O homem caiu no chão de costas. Furioso, o homem puxou de uma faca e avançou. O seu ataque foi lento e fraco, ou foi esquivado. Ele acertou um soco em cheio no seu peito. Drayton embateu contra a parede com um impacto maciço. Os espectadores murmuraram que ele era fraco, surpreendidos por ele ter sido nocauteado tão facilmente. Oren tinha o derrotado com um único golpe. Os sussurros espalharam-se enquanto as pessoas se perguntavam quem era o recém-chegado e diziam que era difícil de acreditar que alguém como Drayton tivesse conseguido ser um aventureiro. Em breve chegaram os guardas da cidade. Ele encontrou Drayton inconsciente contra a parede partida. Começaram a interrogar Oren sobre o incidente antes que ele pudesse responder. A mulher ao balcão interveio, dizendo que Oren tinha sido assediado, e um homem próximo confirmou a sua história. Depois de o guarda ter comunicado que o distúrbio estava sob controle, o capitão deu um passo em frente para assumir o comando. Os seus olhos pousaram em Oren e ele gelou de surpresa. Reconheceu-o como o professor Oren. Viu Oren sorrir em reconhecimento e percebeu que o capitão era o seu antigo aluno Grover. Noutras noites, eu ouvi o título, Professor Oren, atordoados. Eles reconheceram o nome. Ele serviu como sábio. Oren pareceu embaraçado e disse que não era assim tão importante. Quando a cavaleira perguntou se Oren Edward era realmente o mentor do capitão deles, outro cavaleiro questionou se ele era o homem famoso por liderar a geração de ouro. Enquanto os outros continuavam a admirá-lo, Grover disse a Oren que estava contente por vê-lo bem. Oren admitiu que as coisas não tinham corrido assim tão bem. Na verdade, ele tinha as reformado do ensino e estava a planejar mudar-se para a estrada.
E Grover sorriu, dizendo que, como residente de estrada, eram boas notícias. Percebendo quão abertamente tinha reagido, Grover pareceu um pouco envergonhado, mas tranquilizou, dizendo que não havia nada com que se preocupar. Provavelmente foi apenas uma reação honesta. Uma vez que estavam todos lá fora. Ou ele pediu desculpa, dizendo que não queria incomodar um cavaleiro como Grover, mas Grover garantiu-lhe que estava tudo bem. Os membros da guilda tinham testemunhado que Driton tinha desembainhado a sua espada primeiro. Oren disse que Grover tinha realmente crescido e estava a tornar-se impressionantemente forte. Grover não conseguia entender por que razão Giotes deixaria alguém como ele ir-se embora tão facilmente. Oren disse que não se importava realmente de partir, mas admitiu que algo de inquietante estava a acontecer tanto na academia como no país. Grover perguntou se ele acreditava que o novo diretor era o problema. Oren disse que era provável que estivesse correto. A Academia Real de Espadas Mágicas de Giad era uma das escolas de maior prestígio em todo o continente, construída para treinar os futuros líderes da nação. Era também onde Oren costumava trabalhar. Numa tarde, Oren estava a dispensar a sua turma. Um aluno aproximou-se dele com uma pergunta, e um aluno do sexo masculino próximo disse que queria treinar mais tarde. Divertido com seu entusiasmo, Oren sorriu. O ensino tinha corrido sobre rodas até aquele dia. Um colega aproximou-se e disse-lhe que a diretora queria vê-lo. A diretora Rose Arielord tinha uma figura imponente, e quando Oren entrou no seu escritório, ela perguntou-lhe se ele sabia por que tinha sido convocado. Oren disse que não fazia ideia. Essa resposta claramente a irritou. Sozinha na sala silenciosa, o tom de Rose tornou-se agudo ao dizer que ele não conseguia compreender algo tão simples, e que era decepcionante que alguém chamado de sábio pudesse ser tão incompetente. Ele pediu desculpa e pediu-lhe que explicasse a um tolo, como ele, o motivo da convocação. Rose concordou, a sua voz fria e firme. Ela disse-lhe que ele precisava de explicar por que razão tinha maltratado seu filho Kyle. Oren foi completamente apanhado de surpresa. 3 meses antes, um arruaceiro tinha chegado à sua turma, e era o filho dela, Kyle Arielord. Ela apresentou pessoalmente Kyle a Oren e disse que confiava nele para tratar bem o seu filho. Na altura, Oren ficou intrigado com o historial acadêmico de Kyle e perguntou-se por que razão alguém com notas tão más foi colocado na turma de honra. Depressa se tornou claro que o falecido pai de Kyle, o marido de Rose, tinha sido um herói celebrado, que pôs fim à guerra e trouxe a paz. Rose parecia desesperada para que Kyle seguisse os passos do pai. Com a guerra há muito terminada, o caminho para o heroísmo tinha desaparecido. Em vez disso, a esperança era que ele chegasse ao topo dos cavaleiros reais. Para isso, as suas notas tinham de ser as melhores, independentemente da sua verdadeira capacidade. Oren tinha dado a Kyle as notas mais baixas possíveis. Para ele, Kyle tinha de desenvolver as competências e os conhecimentos adequados antes de poder ser considerado um verdadeiro cavaleiro. Oren tinha sido um cavaleiro real antes de se tornar professor. Por isso conhecia bem os perigos. Colocar uma pessoa não qualificada no comando poderia pôr em perigo toda a unidade. Encarregado de moldar a próxima geração, ele nunca faria esse compromisso. Ele disse a Rose que as notas do seu filho refletiam tanto seus resultados em batalhas simuladas como a sua conduta como cavaleiro. Era uma avaliação justa e combinada. Rose rejeitou a sua explicação e disse que os seus padrões não significavam nada. Não havia razão para que o seu filho não tivesse as melhores notas. Oren discordou. Se ela realmente se importasse com seu filho. Agora era a altura para padrões rigorosos e disciplina firme, disse ele. E mimá-lo daquela forma não era amor parental, mas sim absurdo. Rose apenas sorriu para ele. Ela disse que, se ele era assim tão insistente, então que assim fosse. Segurando um contrato, ela disse-lhe para deixar a academia imediatamente se ele não conseguisse ver o potencial de Kyle. Oren respirou fundo. Tudo bem, disse ele. Se a diretora se sentia assim, ele demitir-se-ia. Rose não esperava essa resposta. Oren continuou, anunciando que ele, Oren Edwards, se estava a reformar oficialmente da academia naquele dia. O choque de Rose rapidamente se transformou em fúria. Ela gritou com Oren com fúria, ordenou-lhe que saísse da sua vista e chamou-lhe um estorvo. Oren saiu do escritório da diretora e encontrou Kyle à espera no corredor. Kyle escarneceu e chamou-lhe tolo, certo de que Oren cederia às exigências da sua mãe. Oren disse que a nota de Kyle era justa e que não havia nada de errado com ela. Kyle apenas se riu e disse-lhe para ouvir com atenção. Era exatamente por isso que ele não suportava os instrutores inflexíveis dos Cavaleiros Sex, como Oren. Kyle bateu na sua têmpora e troçou de Oren, dizendo que o seu cérebro era feito de músculo e que ele precisava de aprender a pensar de forma mais inteligente. Kyle disse que devia ser miserável estar desempregado na sua idade,
e Oren respondeu calmamente que havia muito trabalho por aí. Afastando-se, ele ignorou Kyle chamá-lo, avisando que ele se arrependeria da sua decisão. E que não deveria vir a chorar quando acontecesse. Kyle gritou atrás dele, chamou-lhe um perdedor. E então Oren deixou tanto a academia como o reino de Giades. Grover ficou chocado quando ouviu a história. Grover disse que Oren devia estar cansado da sua longa viagem e ofereceu-se para o escoltar até a capital de carruagem, e Oren hesitou, sentindo-se um pouco culpado, mas Grover insistiu que não era nada comparado com a gratidão que devia ao seu antigo mentor. Então Oren aceitou. Enquanto caminhavam, Grover disse que conseguia imaginar o quão tristes os alunos deviam ter ficado ao vê-lo reformar-se. Oren disse que nunca teve a oportunidade de se despedir, e que eles eram todos capazes, e ficariam bem sem ele. Uma aluna ainda o preocupava, uma rapariga que ele conhecia antes de ela entrar na academia. Embora não visse nenhuma razão real para a preocupação. Eles chegaram à carruagem. Quando uma voz atrás deles chamou o nome de Oren. Ele virou-se e ficou chocado ao ver Patrícia. Uma garota correu até ele e disse que finalmente o tinha encontrado, identificando-se como Patrícia Grayson, uma das alunas de Oren. Oren perguntou imediatamente por que razão ela tinha vindo e se tinha deixado a academia. Patrícia disse que a academia não significava nada sem ele. Prometeu não ser um fardo e implorou-lhe que a deixasse ir com ele. Quando Oren lhe disse para voltar, Patrícia perguntou-lhe por quê, uma vez que o seu ensino a tinha tornado forte o suficiente para se proteger. Patrícia estava entre os alunos mais dotados que Oren já tinha ensinado. Oren não conseguia impedir o seu futuro brilhante. Ele disse-lhe firmemente que, se ela voltasse agora, não era demasiado tarde para ela. Patrícia lembrou-lhe que, quando ele ainda estava com os cavaleiros, ele a tinha resgatado de ser vendida a um grupo criminoso. Depois de ela ter sido colocada no orfanato, Oren continuou a visitá-la, e ela nunca se esqueceu do dia em que ele lhe disse para o chamar de irmão mais velho, permanecendo profundamente grata desde então, ainda devendo essa dívida. Ela estava determinada a ficar ao seu lado, agora, mesmo enquanto ele estava a lutar. Oren fez uma pausa com as suas palavras, para ele. Patrícia sempre tinha sido como uma irmã mais nova, mesmo antes de ele se tornar professor. Ela estava sempre na sua mente, e era teimosa. Grover disse que não conhecia Oren tão bem como ela, mas a determinação de Patrícia era clara. Oren suspirou. Admitiu que não valia a pena discutir mais, mas disse-lhe que ela teria de ter cuidado. Patrícia sorriu e concordou. Dentro da carruagem, a excitação ainda se mostrava no rosto de Patrícia, e ela pediu para olhar pela janela. Oren avisou-a para não se inclinar demasiado, ou ela poderia cair. Patrícia brincou que ele a estava a tratar como uma criança, e Oren riu-se, dizendo que para ele crianças da idade dela ainda eram crianças. Patrícia franziu ligeiramente a testa e disse que era perturbador ouvir aquilo. Mas quando ele perguntou quão perturbador era, ela deu de ombros como se não fosse nada. Oren olhou para ela e pensou que as raparigas da idade dela eram difíceis de ler, especialmente Patrícia, que parecia tão madura. Foi um alívio vê-la agir de acordo com a sua idade pelo menos uma vez. Para quebrar o silêncio constrangedor na carruagem, Grover pigarreou, redirecionou a conversa e perguntou a Oren se tinha ouvido corretamente que Oren esperava encontrar-se com o rei. Oren, falando rapidamente, disse-lhe para ir com calma, e que o homem poderia estar a procurar um posto ministerial como sábio ou a planear fundar uma nova academia e ser o seu primeiro diretor. Ele explicou que o título de sábio era apenas uma alcunha que os seus colegas na academia lhe deram, não um título oficial. Grover, então, perguntou por que ele tinha vindo. E Oren disse que se lembrava de um pedido que o rei lhe tinha feito uma vez para investigar uma certa ilha. Apenas o nome lhe veio à mente. Grover gelou, Oren notou a reação e confirmou. Patrícia também ficou surpreendida. A ilha Roche foi pedida para ser investigada. Longe do continente, ao largo da costa da capital real de Estrada. Situava-se uma ilha, muitas vezes chamada de Ilha da Calamidade, que era regularmente atingida por tempestades que a tornavam traiçoeira. Quando o rei pediu pela primeira vez, Oren estava demasiado sobrecarregado com o ensino para aceitar, mas se o pedido ainda estivesse de pé, ele queria aceitá-lo agora. Grover pareceu preocupado e avisou que a ilha estava envolta em mistério e que todas as equipas de levantamento enviadas para lá tinham falhado. Oren disse que era exatamente por isso que ele queria descobrir a verdade. Grover concordou, certo de que o rei ficaria feliz em confiar-lhe a tarefa. O rei há muito que se preocupava com aquela ilha. Patrícia deu um passo em frente e disse ao seu antigo professor que também ajudaria. Oren sorriu e disse que estava bem, porque ela o seguiria mesmo que ele recusasse. Ele contaria com ela e Patrícia concordou alegremente. Depois da viagem, eles finalmente chegaram à capital real de Estrada.
Nos portões, os guardas reconheceram Oren imediatamente e perguntaram por que ele estava ali. Oren deu um passo em frente e chamou James e Ig pelos nomes, e eles ficaram surpreendidos e satisfeitos por ele ainda se lembrar. Os guardas ordenaram imediatamente a um mensageiro que informasse Sua Majestade que o professor Oren tinha chegado e queria vê-lo. Eles entraram na sala do trono. Ajoelhando-se perante o rei, eles mostraram respeito enquanto Oren o cumprimentava, dizendo que já tinha passado muito tempo e que estava contente por ver Sua Majestade com bom aspecto. Do seu trono, o rei disse a Oren que ele tinha sido uma ponte entre Estrada e Jayadus, uma nação isolada no fim do mundo. Isso explicava por que a paixão de Oren pelo programa de intercâmbio de estudantes permanecia com ele. O rei disse que estava ansioso por ver Oren novamente desde aquele dia. Oren disse que estava honrado, mas não era digno de tal elogio. O rei notou que Oren tinha suportado muitas dificuldades em Jayadus, e Oren concordou, dizendo que os eventos se tinham desenrolado de maneiras que ele nunca esperava, mas agora que estava livre, tinha coisas que queria perseguir. O rei perguntou se ele tinha vindo por causa da Ilha Roche. Oren ficou surpreendido com a rapidez com que o rei adivinhou. O rei disse que da última vez que falaram sobre a ilha, Oren parecera invulgarmente entusiasmado. Ele presumiu que Oren a procuraria depois de se reformar. Imediatamente, o rei ordenou ao guarda ao seu lado que preparasse um navio. Oren perguntou ao rei se ele tinha certeza de que podia confiar-lhe o levantamento e desenvolvimento da ilha, e o rei assegurou-lhe que não haveria problema, dizendo que Oren era a única pessoa em quem confiava para o trabalho, e perguntando novamente se podia contar com Oren. O rosto de Oren mostrou uma determinação clara, enquanto assegurava ao rei que podia confiar nele e que era uma honra aceitar a tarefa. Ele partiu para descobrir a verdade por trás da Ilha Roche. 3 dias após a sua audiência com o rei Estrada, Oren, Patrícia e Grover embarcaram num pequeno navio com destino à Ilha Roche. A excitação encheu Patrícia enquanto se dirigiam para a ilha. Oren partilhava da sua antecipação e estava ansioso por ver o lugar misterioso por si mesmo. Grover disse-lhes que levaria 1 hora para chegar ao seu destino. Oren elogiou o alto desempenho do navio, e Grover explicou que o remo mágico permitia manter uma velocidade constante. De repente, Patrícia viu algo à distância. Uma passagem estreita. Grover disse que só aparecia na maré baixa. Oren disse que, se soubesse quando aparece, poderia ir da ilha para a capital sem um navio. Patrícia sugeriu trazer cavalos da capital assim que se instalasse na ilha. Com a ideia em mente, a sua excitação pela nova vida cresceu. Finalmente, Patrícia avistou terra. Tinham finalmente chegado. Depois de desembarcarem, pediu desculpa a Grover por o ter feito organizar tanta coisa e agradeceu-lhe sinceramente pela ajuda. Grover disse que não era incômodo nenhum e que faria qualquer coisa por ele e pela sua Júnior. Grover gostaria de ter ajudado na investigação, mas Oren impediu e disse que compreendia, uma vez que proteger as pessoas com a sua vida era o dever de Grover, e Oren apreciava a intenção. Animadamente, Grover concordou e prometeu estar pronto para ajudar se algo acontecesse. Oren disse-lhe que contava com ele. Grover embarcou no navio e partiu. No caminho de volta, Grover não conseguia parar de pensar na reforma do professor Oren, que ele via como uma demissão injusta, e na intolerável corrupção na alta administração da academia. Com Oren já fora do país, ele podia fazer muito pouco. O pensamento o levou a procurar conselho. Tudo o que podia fazer era esperar que as coisas acabassem por melhorar. Entretanto, na ilha, Oren segurava o mapa e lembrava-se que, segundo Sua Majestade, dizia-se que uma mansão tinha sido construída por visitantes anteriores. Por agora, eles seguiriam o mapa que lhes foi dado no castelo. Patrícia parecia insegura em relação ao mapa. Oren lembrou-lhe que era tudo o que tinham para se apoiar, e não tinham outra escolha senão confiar nele. Eles dirigiram-se para o noroeste, seguindo o mapa para terras inexploradas que poderiam esconder plantas ou monstros perigosos. Oren disse a Patrícia para ficar alerta, e ela respondeu com determinação. Enquanto atravessavam a floresta, Patrícia apontou para uma montanha alta que poderia esconder masmorras, e Oren concordou que a ilha era mais interessante do que ele esperava. De repente, Patrícia apontou para um caminho que levava ao centro da ilha. Parecia ter sido deixado por alguém que chegou durante o reinado do rei anterior. Numa inspeção mais atenta, parecia mais recente. Oren perguntou por quê. E ela apontou para marcas de corte frescas em ramos próximos, que claramente não tinham anos. Oren, considerando isto, notou que,
Embora desbotadas, as pegadas permaneciam visíveis. Patrícia provavelmente estava certa, alguém provavelmente tinha estado lá muito recentemente. Ela pensou que poderiam ser nativos da ilha. Oren disse que essa era uma possibilidade. Poderiam ser sobreviventes de um naufrágio, uma vez que a área frequentemente tinha tempestades severas. Patrícia acenou em compreensão. Oren disse que tinham de se apressar a encontrar a mansão. Quem quer que estivesse escondido lá deveria evitar dormir ao ar livre. Patrícia, com facilidade de soldado, concordou plenamente e afastou-se. Notando seu tom formal, Oren lembrou-lhe que já não estavam na academia, por isso ela não precisava de ser tão formal. Patrícia concordou e pediu para o chamar de outra coisa. Como o irmão mais velho. Mais velho. Oren sorriu, lembrando-se que ela o tinha chamado assim, no orfanato. Ele disse que já era um pouco velho demais para isso, e Patrícia admitiu que também seria estranho para ela. Para ela, ele seria sempre um professor, disse ela então. Apesar disso, Patrícia continuou a sugerir novos nomes, nenhum dos quais parecia certo, então ela voltou a chamá-lo de professor. Eles caminharam pela ilha Roche, aninhada entre uma variedade de árvores e plantas. Após uma longa jornada, finalmente chegaram à mansão. Mais parecida com uma cabana, Oren viu que tinha pelo menos 2 quartos, o que era melhor do que dormir ao ar livre. Ele disse a Patrícia que ficariam lá durante a noite, e ela concordou. Oren abriu a porta, viu que o chão tinha desabado parcialmente e disse a Patrícia para ter cuidado onde pisava. Mesmo assim, ela avançou. O chão cedeu e ela caiu. Ele imediatamente correu para o seu lado, perguntando se ela estava bem. Patrícia assegurou-lhe que estava bem. Admitindo que foi um erro num lugar como aquele, ela pensara que estava a pisar de leve e esperava que alguém risse e lhe dissesse para não se preocupar. No quarto, Oren viu que se alguém como Patrícia podia cair pelo chão tão facilmente, a estrutura devia estar em más condições. No entanto, a cama parecia estranhamente limpa. Patrícia concordou que era estranho. A cama estava impecável, embora o chão estivesse a desfazer-se. Numa inspeção mais atenta, parecia de construção tosca, como se tivesse sido montada rapidamente. Isso tornava mais provável que alguém tivesse chegado à ilha recentemente, dando outra razão para investigar mais a fundo. Ele ofereceu a cama a Patrícia. Mas ela hesitou e disse que ele não deveria preocupar-se com ela, e aconselhou-os a partilhá-la. Oren recusou, dizendo que era pequena demais para os dois, mas agradeceu a oferta. E notou a sua timidez. Ele sentiu que ela se sentia culpada por ter a cama só para ela. Apesar de alguns contratempos, tinham encontrado um lugar seguro para dormir, foram para a cama cedo para se prepararem para o dia seguinte. No dormitório dos Cavaleiros do Reino de Geodas, um homem recebeu uma carta do Sr. Grover, que sentiu uma onda de nostalgia. Ao abrir a carta, ouviu alguém chamar o nome de Oren. A carta trazia notícias preocupantes de que Oren tinha sido injustamente demitido pelo diretor. Blitz, o Cavaleiro Sagrado do Reino de Jayadis, ficou inquieto assim que soube da reforma súbita de Oren. Algo sobre aquilo não lhe parecia certo. Naquela altura, ele mal conseguia fazer trabalho manual, e o seu corpo frágil tornava a ideia de se tornar um cavaleiro impossível. Permitiram-lhe assistir aos treinos na academia, esperando que Blitz acabasse por desistir. Mas Oren aproximou-se e pediu-lhe que tentasse segurar uma espada. Oren instou-o a continuar a treinar, dizendo que se tornar um cavaleiro sagrado estava ao seu alcance. Embora as pessoas dissessem que o seu corpo era fraco, e os seus pais insistissem que era impossível, Oren nunca lhe prometeu sucesso. Mas disse-lhe que, ao avançar, ele ainda ganharia algo, e essas palavras acenderam um fogo em Blitz. Matriculando-se na academia, ele treinou sob a orientação de Oren. Ele passou a ganhar o título de Cavaleiro Sagrado na idade mais jovem da história do reino, uma conquista verdadeiramente notável. Blitz sempre sentiu que devia tudo a Oren. Oren via as coisas de forma diferente, atribuindo essas conquistas à habilidade do próprio Blitz, e como professor, ele estava simplesmente orgulhoso. Assim que terminou a carta, Blitz sentiu uma urgência crescente e soube que havia assuntos a investigar. Eles tinham de contar aos outros que ainda desconheciam completamente o que estava a acontecer. Depois de terminar de escrever, entregando a carta a um cavaleiro, ele ordenou que fosse entregue imediatamente. O cavaleiro gelou quando viu para quem a carta era endereçada, porque era para uma figura da geração de Blitz, a geração de ouro. Um grupo lendário de colegas de turma formou-se na Academia Real da Espada Mágica de Geodas, e foram aclamados como gênios desde a fundação do reino, incluindo Blitz, o Cavaleiro Sagrado, Elise, a Santa Jaqueline, a de 1000 faces, e Wendell, o Engenheiro Mágico, cada um dos quais possuía um talento extraordinário, desempenhava papéis vitais no reino e tinham sido outrora alunos de Oren.
O cavaleiro perguntou se algo sério tinha acontecido. Blitz respondeu que era urgente e que devia permanecer confidencial. O cavaleiro curvou-se em compreensão e partiu. Sozinho novamente, Blitz sentou-se em silêncio. Oren partir numa expedição de fronteira logo após se reformar era exatamente a cara dele. Deu por si a pensar como estaria o seu antigo professor agora. Entretanto, na ilha Roche, Oren atou os atacadores e disse que era hora de começar um levantamento adequado. A sua principal prioridade era confirmar se mais alguém vivia na ilha com eles. Um caminho deixado pela maré vazante chamou-lhe a atenção. Se as pessoas realmente vivessem ali, tê-lo-iam notado, e como a ilha não tinha contato com a capital, a única possibilidade era que estivessem a evitar deliberadamente a interação. A floresta à frente pareceu ainda mais suspeita a Oren, e ele lembrou Patrícia para ter cuidado. Patrícia disse claramente que não havia necessidade de se preocupar, e que ela sobreviveria, acontecesse o que acontecesse. Partindo, eles exploraram a floresta e mantiveram-se atentos aos arredores. Eventualmente, Oren disse que não tinham encontrado nada de novo. Patrícia concordou, e disse que nem sequer parecia que havia monstros por perto, enquanto Oren começava a avisá-la novamente. Patrícia lembrou-lhe da sua própria regra de nunca baixar a guarda. Estavam prestes a avançar mais para o interior. Oren virou-se e olhou para trás, sentindo algo fora do lugar. Patrícia perguntou o que estava errado. Mas Oren disse-lhe para se abrigar nos arbustos. Aparentemente, eles tinham companhia. Os olhos de Patrícia arregalaram-se quando uma tartaruga maciça e aterradora saiu das sombras. Criada na academia, ela enfrentava um monstro real pela primeira vez. Oren perguntou se ela ainda estava bem. Patrícia disse que a besta parecia pronta para fazer deles o seu pequeno almoço. Era melhor fazê-la arrepender-se dessa escolha. Ou então, Oren concordou e disse a Patrícia para lutar contra o monstro sozinha. Atordoada, Patrícia ouviu, enquanto Oren explicava que também serviria como seu treino e que as suas habilidades seriam suficientes. Ele planeava ficar por perto caso algo corresse mal. Patrícia hesitou antes de aceitar o desafio. Então, a sua determinação endureceu. Ela provaria que conseguia proteger-se. Enfrentando o monstro, ela segurou a sua varinha. Patrícia libertou seu poder. A maioria das pessoas tinha apenas uma habilidade mágica. Patrícia tinha 5 elementos: água, vento, fogo, terra e relâmpago, e a sua capacidade de mana estava muito acima da média. Uma besta faminta avançou. Mesmo assim, Patrícia não vacilou. Como Oren esperava, ela teve a coragem de se manter firme. Os seus atributos brilharam em rápida sucessão ao lançar um ataque preciso. O seu primeiro golpe acertou em cheio no monstro. Mas mesmo enquanto Patrícia continuava o seu ataque, Oren sentiu outra presença acima. Ele gritou o nome dela imediatamente. Uma luta de 2 contra 1 seria demasiado para ela. Ao contrário da tartaruga, o novo inimigo movia-se rapidamente. Oren avisa Patrícia para olhar para cima. Uma garota surge num clarão e ataca de cima. Oren gelou quando a viu. E a vida tranquila de fronteira do sábio reformado, mesmo no meio de uma luta com um monstro, mudou no momento em que uma bela garota apareceu. De cima, a garota, carregando uma longa flecha destinada a matar monstros, aterrou diretamente na cabeça da tartaruga. Ela acabou com ela com um único golpe e Oren ficou claramente impressionado. Uma garota com feições da ilha perguntou a Patrícia se ela estava bem, e Patrícia disse que estava. O alívio apareceu no seu rosto quando elas não a reconheceram. Patrícia disse que tinha vindo do continente com seu professor. Ela pareceu intrigada com as palavras continente e professor. Ela então viu Oren de pé ao seu lado. Oren apresentou-se a si mesmo e a Patrícia. Emun apresentou-se e perguntou se eles tinham vindo de fora da ilha, e Oren confirmou que ela estava certa. Emun, feliz por conhecê-los, disse que era sua primeira vez a falar com alguém de fora da ilha. E queria falar sobre todo o tipo de coisas. Ela correu de volta para a cabeça da tartaruga, quando Oren perguntou o que ia fazer com o monstro. Emun planeava retirar a carne do pescoço para a sopa, porque era perfeita para caldo, muito nutritiva, e dizia-se que curava todas as doenças instantaneamente, e Oren achou aquilo uma comida muito invulgar. Ele perguntou a Emun onde ela vivia, e ela disse que era numa aldeia próxima. Ainda sem ter a certeza se realmente existia ali uma aldeia, Oren perguntou se podiam ir com ela. Como estavam a investigar a ilha, muitas coisas ainda os intrigavam, por isso queriam falar com os aldeões. Emun sorriu para ele e disse que eram bem-vindos, já que tinham acabado de desmanchar o animal. Emun guiou-os em frente. Oren perguntou a Emun novamente sobre a luta anterior, querendo saber se alguém lhe tinha ensinado habilidades tão notáveis. Emun respondeu que não era bem assim.
Patrícia também perguntou se todos os aldeões eram tão fortes como ela, e Emo respondeu que nem toda a gente era forte, mas alguns outros, além de Patrícia, conseguiam abater monstros como aquele. A luta anterior de Emo pareceu puramente instintiva. No entanto, a velocidade e o poder estavam longe da média. Oren percebeu que, com o treino certo, Emu poderia tornar-se uma guerreira muito forte, mas Patrícia não pareceu satisfeita por Oren estar tão impressionado com ela. Eles chegaram à aldeia de Basil, onde Emu vigia, após uma caminhada. Cabanas estavam lado a lado, como em qualquer aldeia comum. Emu disse-lhes para esperarem e entrou numa das cabanas. Patrícia perguntou-se quem vivia ali, e Oren disse que, a julgar pelo seu tamanho, era provavelmente alguém de status elevado. Nesse momento, Emu acenou-lhes e disse que o chefe da aldeia queria vê-los, tal como Oren tinha pensado. Enquanto Emu esperava lá fora, um homem mais velho sentou-se à frente deles e disse que Emu lhe tinha contado que eles eram de fora da ilha. Ele salientou que eles não pareciam soldados de estrada. Oren disse que o rei de estrada o tinha enviado para investigar a ilha Roche. Patrícia identificou-se como assistente de Oren. O chefe irritou-se com a palavra investigação, suave e evasiva, por isso ele exigiu saber o seu verdadeiro propósito. Oren também se sentiu confuso, com base nas palavras do chefe. Era estranho que eles soubessem sobre Estrada, enquanto Estrada nem sequer sabia que os ilhéus existiam. Quando Oren perguntou se eles se estavam a esconder do reino, o chefe disse-lhe que, a julgar pela sua reação, ele realmente não sabia de nada. Oren concordou, dizendo que era exatamente por isso que tinham vindo investigar a ilha. E o chefe disse que, se fosse esse o caso, eles não pretendiam misturar-se com forasteiros. O chefe disse-lhes que, se eles entendessem, tinham de deixar a ilha, mas Oren recusou. Prometeu não incomodar a aldeia e implorou ao chefe que os deixasse continuar a sua investigação. O chefe ficou mais zangado com a persistência de Oren, e com ele ainda recusar, eles não tinham mais opções. De repente, um incidente inesperado aconteceu, e Emo entrou a correr. O chefe interrompeu a sua conversa importante para perguntar o que era. Emu disse que a condição de Shaina-san tinha piorado. O chefe foi imediatamente para lá, e Oren decidiu segui-lo. Ele esperava que os ilhéus tivessem uma má opinião do continente. No caminho, Emu e outro ilhéu convidaram-nos para o festival naquela noite, e disseram que queriam agradecer-lhes e oferecer-lhes um banquete. Oren aceitou então o convite. Lá dentro, uma mulher jazia fraca no chão. A mãe de Emu disse que Shiano tinha até vomitado o que comera mais cedo, e perguntou-lhes o que fazer. Ele pareceu então perceber que Emu estava a caçar monstros para sua mãe, e perguntou se podia dar uma olhada de olhos. O chefe rejeitou a ideia. Oren disse que talvez conseguisse encontrar a causa. O chefe recusou, dizendo que não tinham razão para confiar a vida da sua preciosa filha a um forasteiro. Oren respondeu que ser um forasteiro poderia permitir-lhe ver algo que eles não viram. Se não agissem rapidamente, poderia já ser tarde demais. Ele implorou ao chefe que confiasse nele desta vez, pelo bem de Shiano. Patrícia atestou pelo professor Oren, dizendo que ele era tão respeitado que era chamado de sábio por todo o continente, e ela tinha certeza de que ele a poderia salvar. E Emu mergulhou em pensamentos profundos. Ela perguntou aos dois se ele realmente poderia salvar a sua pobre mãe, e admitiu que não podia ter a certeza, mas disse que se a magia de cura falhasse, ele traria medicamentos do continente. Sem outra escolha, o chefe disse a Oren que deixaria a decisão para ele. Oren começou a lançar um feitiço. Ele estendeu ambas as mãos em direção à mulher, e uma luz suave fluiu das suas palmas para o corpo dela. A magia de cura não era o seu forte, então ele só podia esperar efeitos leves e temporários. Isso significava que, se a doença fosse grave, ele não poderia ter a certeza de a curar. Após um momento, Shiano murmurou algumas palavras. Oren tranquilizou-os. Não parecia ser fatal. Emu pareceu surpreendida, e Oren disse que ela melhoraria em breve, uma vez que a magia tinha funcionado, e que provavelmente era apenas temporário. Depois perguntou se algo tinha mudado recentemente. O chefe considerou e disse que ela tinha trabalhado mais do que o habitual preparasse para o festival. Oren pensou que era apenas excesso de trabalho, e que o descanso a ajudaria a recuperar. O olhar de dor que ela tinha antes já parecia uma mentira. O chefe agradeceu a Oren por salvar a vida da sua filha. Oren disse que não foi nada de especial. Fora da cabana, ele disse que só pôde ajudar porque os sintomas dela eram leves, e o chefe insistiu que Oren a tinha salvado, caso contrário. Eles poderiam ter entrado em pânico e agido desnecessariamente. Entretanto, um dos aldeões estava a regressar de uma caçada. Lent gritou de repente para Oren, exigindo saber quem ele era e o que estava a fazer na aldeia deles. O chefe acalmou-o imediatamente. O homem argumentou que Oren claramente não era da ilha.
E o chefe disse que sabia, mas lembrou-lhe que Oren tinha salvado Shiana. Emu chegou pouco depois e confirmou que era verdade. O homem era o pai de Emu, curvando-se imediatamente. Ele mostrou respeito e pediu desculpa pelas suas ações anteriores, dizendo que não sabia que Oren tinha salvado a sua esposa. Oren disse que não havia nada com que se preocupar. Naquela noite, uma fogueira ardia. Banquetes foram preparados na aldeia. Todos se divertiram. O chefe da aldeia perguntou a Oren, que estava ao seu lado, se ele se estava a divertir. E Oren respondeu rapidamente que sim. Um alívio tomou conta do chefe enquanto ele pedia desculpa novamente pela forma como o tinham tratado. Oren tranquilizou-o dizendo que estava tudo bem, dizendo que entendia que era uma reação natural. O chefe pareceu apreciar essa perspectiva. Ele perguntou se todos no continente podiam curar os outros como Oren tinha feito. Oren explicou que muitas pessoas podiam usar magia de cura básica, mas tinha limites. Uma das suas alunas era tão habilidosa a curar doenças e ferimentos com magia que as pessoas a chamavam de santa. Enquanto o chefe tomava um gole de chá, ele percebeu que pessoas assim realmente existiam no continente. O chefe explicou que eles eram cautelosos com forasteiros, porque na geração dos seus avós, houve uma disputa com as pessoas do continente. Oren insistiu que algo devia ter acontecido no passado. E o chefe admitiu que os detalhes já não estavam registrados. Tendo sido ensinado a nunca deixar forasteiros entrarem na aldeia, Oren perguntou se estava mesmo tudo bem em ir contra esse ensinamento. O chefe disse que ambos pareciam confiáveis o suficiente. O homem transmitia um ar de honestidade. Parecia incapaz de mentir, e riu. Os ilhéus esconderam-se durante o reinado anterior ao do antigo rei, e estranhamente não restam registros. Então a sua história pode ter sido apagada. Assim que Oren começou a entender, Patrícia chamou-o de repente. Ao lado de Mu, ela convidou-o para se juntar à dança deles. Sabendo que deviam começar a investigar os mistérios da ilha imediatamente, eles escolheram passar aquela noite a desfrutar da companhia daqueles ao seu redor. Naquela noite, eles desfrutariam do seu tempo juntos. Na grande catedral de Renail, no reino de Geodas, uma missa estava em andamento, enquanto o padre exortava todos a oferecer a sua oração da manhã, para que o dia fosse abençoado para todos. Uma garota com orelhas de elfo estava entre os presentes, e as suas feições maravilharam todos, provocando comparações com um anjo e até com uma deusa. Quando a missa terminou, eles agradeceram à garota pelo seu trabalho árduo naquele dia. O seu nome era Elise. Disseram-lhe que uma carta tinha chegado e que fora deixada na sua secretária. Na sua secretária, Elise encontrou uma carta de Blitz. Cartas dele eram raras. E enquanto a lia, ela soube que era sobre a reforma de Oren. A sua memória voltou à primeira vez que conheceu Oren, quando ainda era uma estudante. Todos os seus colegas de turma se recusaram a ser seus amigos e foram racistas com ela, porque ela era uma meio-elfa. Oren notou a sua bondade. Disse-lhe que ela tinha o poder de salvar os outros, e disse que deixar o preconceito esmagar o seu espírito seria um desperdício. O seu corpo estava naturalmente sintonizado com a magia de cura. Então ele a encorajou a usá-la e disse que ela poderia um dia tornar-se uma santa. Graças à orientação de Oren, ela pôde ficar de pé e orar na grande catedral. E a carta de Blitz dizia que Oren não estava a deixar apenas a academia, mas todo o reino. Ele queria contar aos seus colegas de turma sobre o professor imediatamente. Ele pediu a Elise para encaminhar a carta para Wendell e para que ele contactasse Jacqueline enquanto Blitz investigava a academia. Elise concordou que não podia simplesmente ficar de braços cruzados. E só podia esperar que Oren estivesse bem. Na Ilha Roche, Oren acordou com a cabeça pesada, como se tivesse bebido demais na festa da noite anterior. O chefe da aldeia finalmente lhe permitira inspecionar a ilha, e ele não podia dar-se ao luxo de relaxar. Tinha de se levantar imediatamente. Ao mover-se, percebeu que não estava sozinho e presumiu que era Patrícia, que deveria estar no outro quarto. Levantando o cobertor, ele encontrou Emu a dormir profundamente ao seu lado. Ele acordou Emu rapidamente. Patrícia entrou exatamente quando ele o estava a ajudar a sentar-se. Pareceu chocada e por um breve momento perguntou-se o que tinha acontecido entre eles. Oren imediatamente a tranquilizou, dizendo que não era o que parecia, e acalmou-a. Eventualmente, Patrícia recuperou a compostura e pediu desculpa. Explicando que se tinha perdido no momento, Oren disse a Emu para usar a porta da frente da próxima vez que entrasse em casa. Patrícia concordou e disse que era cortesia comum. Emu levantou a mão e disse que entendia. Sentada à mesa com Oren, Emu parecia animada. Patrícia disse que Oren sabia muitas coisas, e era um ótimo professor. Então Emu pediu-lhe para ensinar, porque queria saber tudo sobre o mundo para além da ilha. Oren disse-lhe que já não era professor, mas acabou por concordar em ensiná-la, avisando que não seria brando com ela. Emu ficou radiante quando ouviu isso.
Pouco depois, Oren disse-lhes que começariam um levantamento em larga escala da ilha naquele dia. Enquanto viajavam, Oren notou o quão grande era a ilha e perguntou a Emu se a sua aldeia alguma vez tinha mudado de assentamento. Emu disse que sim, dependendo da estação. Quando ficava quente, as chuvas e os ventos aumentavam, então eles mudavam-se para mais longe do oceano. Oren perguntou se isso significava que estavam sempre a migrar e se tinham explorado toda a ilha. Emu disse que não. Como não sabiam se novas áreas eram seguras, ficavam apenas em locais familiares. Oren percebeu que a sua migração tinha sido limitada, deixando muito território ainda por explorar. Após uma longa caminhada, eles finalmente chegaram. Nem mesmo Emo alguma vez tinha visto um lugar tão bonito. Ela e Patrícia admiraram os peixes, e Oren ficou contente por vê-las a darem-se bem. Ele retomou a exploração sozinho, logo. À frente, escondido atrás de grandes rochas. Ele viu um enorme navio naufragado. Logo, Patrícia e Emo alcançaram e perguntaram se ele tinha encontrado alguma coisa. Ficaram atônitas quando viram o navio, um enorme destroço de tamanho raro. Oren virou-se para Emu e perguntou se ela sabia alguma coisa sobre o navio. Gelada de choque, ela parou por um longo momento. Finalmente, ela disse que era a primeira vez que o via. Determinado a investigar mais a fundo, ele guiou-as para dentro do navio. Ele avisou as duas para terem cuidado onde pisavam. Patrícia viu que era muito maior do que a maioria dos navios mercantes. Oren disse que parecia um navio que uma pessoa de muito alto escalão tinha usado uma vez. Patrícia perguntou como ele podia saber. Os móveis e tapetes, disse ele, eram de qualidade invulgarmente alta e, mesmo após anos de exposição, não estavam muito danificados. Alguém de status real poderia ter estado a bordo. E Emo pareceu confusa com a palavra realeza, enquanto Oren dizia que era apenas uma teoria. Se alguém tão importante tivesse desaparecido, teria causado um grande alvoroço. No entanto, uma investigação mais aprofundada poderia revelar de que país o navio era. Patrícia perguntou se alguns dos itens que deram à costa no continente poderiam ter vindo do navio, e Oren disse que era muito provável. Nesse instante, Emu gelou e o seu corpo tremeu. Oren disse que tinha notado que ela estava agindo de forma estranha desde que encontraram o navio, e quando ele perguntou se isso significava algo para ela. Emu, assustada, insistiu que realmente não sabia. Oren começou a suspeitar de uma ligação entre Emo e o navio, mas Emo não parecia entender o que a estava a perturbar. Patrícia correu para o lado de Emu, preocupada por ela parecer pálida. Perguntou se podiam deixar o navio. Oren concordou e disse a Patrícia que se estavam a retirar por aquele dia, ordenando-lhe que levasse Emu para fora para descansar. Patrícia guiou-a gentilmente para fora e deixou-a sozinha. E Oren pensa que encontrar um diário de bordo do capitão poderia revelar a identidade do navio, e por que é que Emo reagiu de forma estranha. Não conseguindo encontrar nada, ele avistou algo a brilhar no chão. Quando o apanhou, parecia um brasão. Descodificá-lo poderia aproximá-lo um passo mais de desvendar os segredos da Ilha Roche. Ainda era de tarde na Ilha Roche. Oren disse que começaria a cultivar os campos circundantes da propriedade. O reino fornecia provisões. Mas ele decidiu que era mais sensato garantir também uma fonte local de alimentos. Ele lembrou a Emu que tinha lançado magia de cura mais cedo e que ela deveria estar a sentir-se melhor, mas ainda assim perguntou se ela estava realmente bem. Emu sorriu calorosamente, agradeceu-lhe e disse que se sentia melhor agora e que podia ajudar. Com o tempo a aquecer, Oren sugeriu cultivar tomates e berinjelas, e Patrícia concordou, dizendo-lhe para preparar o solo e as sementes. Então, os três começaram a cuidar do campo, usando a sua mangueira de jardim. Oren sentiu-se encorajado pela maior energia de Emo em comparação com antes. Mesmo enquanto trabalhava, Oren continuava a pensar no naufrágio e resolveu perguntar novamente ao rei Estrada sobre isso quando regressasse, ainda abalado e confuso. Pouco tempo depois, Oren disse às outras para descansarem, enquanto ele ia apanhar lenha e materiais para fertilizante e disse que voltaria logo. No seu caminho, ele notou algo inesperado. Algo invulgar embaixo fez os seus olhos arregalarem-se. Ele desceu a encosta a correr. You need to add some text for me to talk? Apenas para encontrar um porto. Nada mostrava qualquer sinal de vida, e ele não sabia que tal lugar existia na costa oposta ao naufrágio. Por mais pequena que fosse, a área ainda mostrava que tinha sido uma cidade portuária funcional, e o rei Estrada nunca a tinha mencionado. Pelo seu estado de ruína, Oren pensou que tinha sido abandonada há décadas, mas ainda assim achou difícil de acreditar que o rei atual não soubesse que existia.
A construção pode ter começado sob um monarca anterior. Mesmo assim, era difícil imaginar que o porto não estivesse ligado ao naufrágio. Isso deu-lhe outra pergunta para fazer ao rei. Ele partiu mais tarde do que o esperado. Investigando o porto, ele perdeu a noção do tempo, de volta à propriedade. Emo brincou com ele por estar atrasado, enquanto Patrícia perguntava onde ele tinha estado. Vendo que elas ainda estavam a cuidar do campo, Oren agradeceu-lhes a ambas, e Patrícia disse que presumiu que algo o tinha atrasado. Emu disse que tinha trabalhado arduamente com Patrícia. Oren sorriu, agradeceu-lhes novamente e salientou que estavam cobertas de lama. Deviam tomar banho imediatamente. Rindo, as duas garotas foram tomar banho juntas. Emu até se ofereceu para lavar as costas de Patrícia. As suas vozes alegres puseram Oren à vontade, e ele ficou aliviado por elas se estarem a dar verdadeiramente bem. Eles voltariam para o reino de Estrada amanhã, mas primeiro, ele decidiu cozinhar um jantar delicioso para recompensar as duas que tinham trabalhado tanto naquele dia. Entretanto, em Garden, a parte ocidental do reino de Jaiada. Dentro de uma oficina, um homem trabalhava atarefadamente. Era Wendell, um engenheiro que fabricava ferramentas mágicas. Um homem com uma cicatriz entrou e perguntou sobre o progresso do seu trabalho. Wendell cumprimentou-o como Travis e disse calmamente que já estava terminado. Ele entregou a Travis uma espada recém-forjada. Travis elogiou a arte, dizendo que a habilidade de Wendell estava tão afiada como sempre, o que não era surpreendente, já que ele treinou sob o mestre Oren. Wendell provocou-o, notando que Travis foi o mais jovem de sempre a limpar o terceiro nível do labirinto, e Travis apenas riu, dizendo que não era assim tão impressionante. Wendell notou algo preocupante. Travis, curioso, viu a carta que Wendell recebeu. E brincou que devia ser uma carta de amor. Wendell corrigiu rapidamente, dizendo que era de Elise, um membro da sua chamada Geração de Ouro. Sob pressão de Travis, Wendell partilhou relutantemente os seus pertences. Travis ficou atordoado quando ouviu. Chamou-lhe uma perda imensurável para o país e não conseguia acreditar que alguém como Oren se reformaria. Wendell concordou, sabendo quão profundamente Oren se importava com seus alunos. Ele não conseguia acreditar que isto tivesse acontecido sem uma razão. Wendell lembrou-se da sua juventude. Naquela altura, os professores queixavam-se frequentemente dele, um rapaz introvertido que passava todo o seu tempo obsessivamente a fazer coisas em casa. Eles até pediram a Oren para falar com ele. Quando Oren veio, Wendell recusou-se a ouvir. Ele insistiu que não tinha talento para magia ou esgrima e não queria frequentar a escola, mas Oren apontou a sua paixão por criar ferramentas mágicas. Eu disse-lhe que o verdadeiro talento vem de trabalhar arduamente naquilo que se ama e tornar-se melhor do que qualquer outra pessoa nisso. Ele convidou Wendell a refinar esse dom sob a sua orientação. Por causa de Oren, Wendell acabou por frequentar as suas aulas. Agora ele possuía uma oficina especializada em ferramentas mágicas. Travis mudou a conversa para os problemas do reino. Muitos aventureiros estavam a partir por causa de recentes mudanças na política. Porque desvalorizava o seu papel, ele perguntou a Wendell o que pensava. Wendell admitiu que não era apenas um problema de outra pessoa. A maioria dos seus clientes eram aventureiros. Afinal, Travis concordou. Notando que Garden, outrora uma cidade movimentada de aventureiros, tinha perdido a sua vitalidade. Ao sair, Travis murmurou amargamente sobre o que o país estava a fazer depois do que aconteceu com seu professor, e quando Wendell perguntou se ele tinha considerado mudar-se para outro lugar. Travis respondeu firmemente que tinha começado a pensar nisso. Assim que Travis saiu, Wendell voltou para sua secretária, determinado a agir pelo seu mestre Oren e pelo seu país. Ele começou a escrever.